Olá, eu sou o pastor Reinaldo Júnior, da Igreja Batista 21, e tenho o privilégio de estar aqui trazendo uma reflexão bíblica para vocês, especialmente aos homens da Associação Batista Leste da capital. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês. Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Jó, na verdade, alguns capítulos aqui logo no início do livro de Jó, já no capítulo 1. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que tema a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere-o, tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 12, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possuir está nas tuas mãos, apenas não toque nele. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Conhecida a história de Jó, conhecida a história desse homem temente a Deus e dessa discussão interessante entre Deus e o diabo. Mas eu queria pensar com vocês, no meio dessa pandemia, e o tema que me foi proposto é se nós estamos em quarentena de Deus ou nós estamos em quarentena com Deus. Óbvio que é muito melhor estar em quarentena com Deus. E o livro de Jó então nos põe um desafio muito interessante, porque ele era um homem muito rico, muito abençoado e muito íntegro. E isso era ali o homem perfeito, com uma vida perfeita, com uma família perfeita, com uma estrutura ótima, que qualquer um de nós gostaria de ter e de ser Jó, pelo menos o Jó desse trecho que eu li. Um homem de Deus, um homem próspero, um homem preocupado com a família, um homem cuidador da família, um homem incrível, incrível. No entanto, o desafio diabólico a respeito de Jó foi o seguinte, será que ele só é tão íntegro, tão reto, tão temente a Deus, justamente por Deus ser tão bondoso com ele? Ou seja, fazer a pergunta de outro modo, será que se ele ficasse pobre, será que se ele sofresse, se ele não tivesse essa família bela, maravilhosa e quase perfeita que ele tinha, será que ele continuaria sendo um servo fiel a Deus? Esse é o desafio do livro de Jó. Esse é o desafio que vai se desdobrar em todos os 42 capítulos. Bom, Jó sofreu e sofreu muito, você conhece a história. Foi-lhe tirado as riquezas, foi-lhe tirado a família, foi-lhe tirado os bens, foram-lhe tirados os filhos.
foram-lhe tirados os empregados, foram-lhe tirados os amigos. Porque os amigos se voltaram contra ele e o acusaram de pecador. Disseram que o que ele estava sofrendo nada mais era do que consequência de pecados e talvez pecados ocultos. E o final da história mostra ainda um Jó íntegro e fiel. Mais ainda conhecedor do Senhor. E o Senhor continua presente, como sempre esteve na vida de Jó. A questão é que o livro de Jó nos traz um desafio sobre a nossa relação com Deus. E o desafio fundamental é o seguinte: estamos numa relação com Deus em função dos benefícios que Deus pode nos dar, em função da salvação eterna, em função das bênçãos materiais, em função da prosperidade daquilo que fazemos como obra das nossas mãos, em função do sustento que Deus provê para nós, em função da saúde que Deus nos dá e nos mantém de pé, em função de benefícios divinos a nosso favor? Será que esse é o motivo de estarmos seguindo a Deus? Esse é o motivo de termos fé em Deus? Se a gente tem uma relação assim utilitarista com Deus, não me parece uma boa relação. O convite sagrado para nós é de nós sermos amigos de Deus. Aliás, Abraão foi chamado amigo de Deus. Aliás, Moisés foi chamado amigo de Deus porque Deus disse que falava com Moisés como um homem fala com o seu amigo. E aliás, Jesus diz para os discípulos: agora vocês são meus amigos porque vocês sabem o que eu estou fazendo, vocês sabem os mistérios do reino que eu estou lhes explicando e lhes ensinando aqui. Então parece que a melhor coisa para a nossa relação com Deus é a amizade, é a proximidade, é o amor, é a entrega, é a troca. Mas parece que a maioria das pessoas entra numa relação com Deus de forma utilitarista. Às vezes por medo do inferno, corre-se para Deus. Às vezes em busca de prosperidade, corre-se para Deus. Às vezes em busca de saúde, corre-se para Deus. Às vezes em busca de uma família bem protegida e organizada, corre-se para Deus. Às vezes em busca de um sustento material, corre-se para Deus. Às vezes em busca de prestígio, corre-se para Deus. Às vezes em busca de projetar-se como homem e de respeito, corre-se para Deus. Eu confesso a vocês que na minha adolescência, logo que eu me converti, eu fui para Deus, ou fui para a igreja, nessa perspectiva. Eu queria muito ser jogador de futebol. Aliás, me tornei profissional, joguei em alguns clubes pequenos do interior. Mas eu tinha esse sonho e eu imaginava na minha cabeça: bom, se eu for um bom crente, se eu for um bom cristão, se eu for um bom servo de Deus, Deus vai me abençoar com o meu sonho. Deus vai me tornar um jogador profissional, quem sabe renomado, quem sabe enriquecido. E eu até dizia que se eu tivesse riquezas, então eu iria repartir as minhas riquezas, toda aquela coisa. Seria incrível. Esse era o meu projeto. E eu fui para a igreja e participava dos cultos e comecei a abandonar ou tentar abandonar alguns pecados. Participei de vigílias de oração, participei de atividades, comecei a ler a Bíblia intensamente, orar com fervor. Mas o meu horizonte da relação com Deus era esse. Eu precisava me tornar um jogador de futebol profissional. Esse era o principal. Mas tinha outros sonhos que eu queria que Deus realizasse. Eu queria que meu pai se convertesse. Olha só, sonho legítimo. Meu pai se convertesse. Meu pai era alcoolista. Morreu vítima de álcool. Bebia demais. Mas eu comecei a pedir isso para Deus. E fiquei profundamente frustrado quando ele morreu no álcool. E aparentemente não convertido. Bom, eu também queria uma esposa e comecei também a pedir a Deus. Imaginava que na igreja era um ambiente bacana para encontrar uma mulher de Deus para formar uma família.
E isso também estava lá no meu horizonte da relação com Deus. Deus, o Senhor precisa fazer de mim um jogador de futebol profissional, de sucesso. O Senhor precisa converter meu pai, isso é uma coisa importante, minha mãe já era convertida. E o Senhor precisa me dar uma esposa linda, inteligente, crente, para eu formar uma família. Bom, meu pai aparentemente não se converteu. Eu me tornei profissional de futebol aos 19 anos num time pequeno e logo em seguida machuquei o joelho, já passei por 5 cirurgias nos joelhos. Deixei de ser jogador. E demorou um pouco para eu ter minha esposa. O meu batismo foi aos 18 e eu casei aos 28, 10 anos depois. Mas ele me deu uma esposa maravilhosa, graças a Deus. Bom, mas o que eu quero dizer é que essa relação utilitária para com Deus não é uma boa relação. Não é uma boa relação porque ela pode cair num vazio. Por que ela pode cair no vazio? Porque a gente pode se frustrar, porque de repente Deus não faz aquilo que a gente quer. De repente Deus não executa aquilo que a gente almeja. E pior, no caso de Jó, de repente Deus permite que sejam tirados de nós tudo aquilo que já temos, que já conquistamos, ou que Deus já nos deu. E aí a questão é, bom, se nos for tirado tudo, se a gente não conquistar nenhum benefício em ser crente, nenhum benefício na relação com Deus, pelo contrário, a gente só tiver malefícios dessa relação, a gente tem que lembrar que a vida de profetas seria muito melhor se não fossem profetas. Que a vida dos apóstolos talvez seria muito melhor, aparentemente, humanamente falando, se eles continuassem pescadores, cobradores de impostos, exercendo as suas atividades ali numa boa. Mas justamente por seguirem a Jesus, foram perseguidos, foram mortos. Lembra que a palavra diz a respeito do apóstolo Paulo, que diz assim, ele vai saber o quão duro será enfrentar os agrilhões. Não foi vida fácil para os homens de Deus na história. Já pensou? É por isso que a nossa relação com Deus precisa transcender essa lógica utilitária. É por isso que a nossa relação com Deus precisa ir além das benesses, dos benefícios que Deus pode nos fazer. Porque uma relação somente utilitária, uma relação somente em prol de benefícios pessoais, é uma relação muito ruim. É uma relação muito triste. Muito complicada. Não é assim que acontece nas nossas relações pessoais quando a gente percebe que alguém está nos usando para ter benefícios pessoais? Quando a gente percebe que aquela amizade não é tão amizade assim, que a pessoa só quer a nossa ajuda e quando a gente não pode ajudar, ou depois que a gente ajudou, a pessoa não quer mais saber da gente. Não é ruim? É horrível, né? E qual é a amizade verdadeira? É aquela que não está em busca de benefício. É aquela que não está em busca de troca, simplesmente. Ou de sugar do outro que o outro pode me dar, me oferecer, em termos de dinheiro, prestígio ou qualquer outra coisa. A amizade verdadeira é aquela que é amizade. Que é profunda, que é leal, que é real. E que não depende do que o outro pode me dar e nem do que eu posso dar ao outro. A minha companhia é suficiente. A amizade em si é o suficiente. Esse é o convite de Deus pra gente. O convite de Deus para nós, nesses dias de Covid-19, nessa pandemia, nesses dias de aflição, não é esperar gozar dos benefícios que Ele pode nos dar, do tipo, Deus me livra do Covid-19. Embora essa seja uma oração legítima, que a gente busque proteção divina para nós e para os nossos, para a nossa família, para o nosso rebanho, afinal nós não queremos que ninguém morra e que ninguém sofra. É verdade. A nossa oração em termos de
alimento, em termos de sustento. Deus, deixa com que eu continue empregado, não me faça perder o emprego, não me faça falir o meu negócio. Eu preciso de sustento para minha casa, para minha família. Outra oração legítima, totalmente legítima. E você deve continuar fazendo. Mas a questão é, nós não nos calcamos nisso. Nós não servimos a Deus e não temos uma relação com Deus baseada naquilo que Deus pode fazer, porque com Covid-19 ou sem Covid-19, nós precisamos ser homens de Deus. Com emprego ou sem emprego, nós precisamos ser homens de Deus. Com saúde ou sem saúde, nós precisamos ser homens de Deus. Com um negócio indo de vento em popa ou com um negócio falido, nós precisamos ser homens de Deus. Com sonhos realizados ou sonhos frustrados, ainda assim, nós somos convidados a andar com Deus. Então, meu irmão, que você seja um bom amigo de Deus. Que você continue nessa jornada da vida, se relacionando de forma profunda com Deus. De forma que Ele nunca deixe de ser o seu Senhor. Como nunca deixou de ser o Senhor de Jó. Quando a mulher dele disse, amaldiçoa esse Deus e morre, não está adiantando nada você servir a Deus. Ele disse, não, mulher, você está louca. Você está falando como uma louca. E no final da história, tem aquele texto lindo em que Jó diz, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Ou seja, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da falta, Deus se mostrou mais perto, mais próximo, mais presente, mais real na vida de Jó. A minha oração é que Deus se faça mais presente na minha e na sua vida. Especialmente nesses dias difíceis. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua presença conosco, pela tua presença entre nós, e que essa palavra alcance os corações. Que o Senhor encontre espaço na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para uma amizade profunda contigo. De forma que tenhamos amizade contigo, tenhamos caminhada contigo. E as coisas boas ou ruins que nos acometerem não atrapalhem a nossa jornada e a nossa relação contigo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Agradeço aos irmãos, que Deus abençoe. E agradeço também aqui ao Lucas, coordenador da Teológica, que tem estudado profundamente o livro de Jó no seu doutorado. E há poucos dias me trouxe boas lições a respeito desse livro. Que Deus abençoe. Um abraço.